Fala, povo! Começando mais uma aula de matemática. Hoje, capítulo 6, frações. Segundo tópico, leitura. Bom, a gente poder entender um pouco da leitura das frações, vamos dar uma olhada nessa tabelinha aqui, né? Então eu coloquei, quando o denominador, que é o número de baixo da fração, né, for igual a 2, a gente vai utilizar a palavra meio, certo? Então, olha como que fica. Bastante simples. Vou olhar para cima, né? Que no caso é o numerador. Qual é o número que está aparecendo aqui? 1, né? Então eu escrevo 1. Olho para baixo. É 2? É. Então vou completar com a palavra meio. E acabou. 1 meio. Tá bom? Aliás, chama de denominador por isso, porque ele denomina, ele dá nome para a fração. Tá certo? Pode perceber, ele dá nome, ele sempre termina com ele. Tá certo? Pegando aqui o exemplo B, ó. Escrevo o número 3, que é o que aparece em cima, né, o numerador. E embaixo é 2? É. Coloco então a palavra meios, tá certo? 3 meios. Mais uma vez, ele denominou, ele deu nome para a fração. Tudo bem? Exemplo C, ó. 9, como é 2 embaixo, meios. 9 meios. Tudo bem? Aí quando o denominador, né, o número de baixo, for 3, qual é a palavra que eu vou usar? Palavra terço. Então, ó, pegando os exemplos aqui, ó. O 1, como é 3, terço, 1 terço. Desse aqui, ó, 5, como é 3 embaixo, terços, 5 terços. Esse aqui, ó, 11, como é 3 embaixo, terços, 11 terços. Mais uma vez falando, né? O denominador, que é o de baixo, ele denomina, ele dá nome para a fração. Tudo bem? Quando o denominador for 4, a palavra vai ser quarto, tá certo? Até lembra bastante, né? 4, quarto, né? Então, ó, fica 1... e escrevo aqui, ó, quarto. Nesse aqui, ó, 7, e escrevo a palavra quartos. Então, 7 quartos. Nesse aqui, ó, 13, e escrevo a palavra quartos. 13 quartos. Beleza? Vamos para os próximos exemplos. E quando o denominador for 5, vou usar a palavra quinto, tá? Então, fica assim, ó, 1, e escrevo aqui quinto. 1 quinto. Nesse exemplo aqui, né? 3, como é 5 embaixo, quintos. 3 quintos, certo? Nesse aqui, ó, 8, que é o numerador, né? E embaixo do denominador é 5? É, então, quintos. 8 quintos. Beleza? Quando for 6, vai usar a palavra sexto no final, né? Então fica, ó, o 1, que é o denominador, como é 6 embaixo, sexto. 1 sexto. Aqui, ó, 5, e aqui, sextos. 5 sextos. Esse aqui, ó, 11, como é 6 embaixo, sextos. 11 sextos. Beleza? Se for 7, será sétimo. Então fica, ó, o 1, embaixo é 7, sétimo. Então, 1 sétimo. Nesse aqui, ó, B, né? 9, como é 7 embaixo, sétimos. 9 sétimos. E esse aqui, 12, né? Vou escrever aqui 12, como é 7 embaixo, sétimos. 12 sétimos. Feito? Mais alguns exemplos. Tem aqui, né? Quando for 8, vai usar a palavra oitavo. Então fica o 1, como é 8 embaixo, oitavo. 1 oitavo. É essa a leitura. Nesse aqui, ó, 5, né? Escreve aqui o 5, numerador, né? E embaixo 8, denominador, completo com a palavra oitavos. 5 oitavos. Nesse aqui, ó, 9, como é 8 embaixo, oitavos. Tudo bem? Quando for 9 embaixo, no denominador, vou usar a palavra nono, tá certo? Então fica assim, ó, 1 nono, tudo bem? Aqui, ó, 6, como é 9 embaixo, nonos, 6 nonos. Esse aqui, 11, como é 9 embaixo, nonos, tudo bem? Se for 10 embaixo, no denominador, né? Leitura, qual nome eu vou usar? Vou usar décimo, tá? Então fica assim, ó, o 1, como é 10 embaixo, décimo. 1 décimo. Aqui, ó, 9, como é 10 embaixo, décimos. Então, 9 décimos. Nesse aqui, ó, 12, como é 10 embaixo, décimos. Feito? Mais alguns exemplos. E quando for 100 embaixo, a gente vai usar a palavra centésimo, tá? Então fica, ó, nesse caso aqui, o 1, como é 100 embaixo, centésimo. 1 centésimo. Tá bom? Nesse aqui, ó, 5 centésimos. E nesse aqui,
37, como embaixo é 100, centésimos. 37 centésimos. Feito? Aí se embaixo no denominador for 1000, vou usar a palavra milésimo, tá certo? Então, ó, o 1, no caso é 1000, milésimo. Aqui, ó, 6, embaixo é 1000, milésimos. Aqui, ó, 11 em cima, então 11 no numerador, né? Embaixo, agora sim, denominador, né? 1000, então milésimos. 11 milésimos. Feito? Coloquei esses aqui que aparecem com uma frequência menor, então coloquei só um exemplo de cada, tá? Por isso que tá tudo A aqui, né? Então, quando for 10.000 embaixo no denominador, a gente vai usar a palavra décimo de milésimo. Quando for 100.000, centésimo de milésimo. E quando for 1 milhão, milésimo de milésimo ou ainda milionésimo, tá? Então, nesse caso aqui ficaria 1, como é 10.000, décimo de milésimo. Aqui no caso, 1 centésimo de milésimo. Nesse aqui, 1 milésimo de milésimo ou milionésimo, tá certo? Esses aqui eles aparecem com uma frequência um pouquinho menor, tá bom? Essa parte de décimo, centésimo, milésimo, eu vejo aparecendo na prática. Aí quando a gente assiste Fórmula 1, por exemplo, às vezes aparece lá o tempo, tantos décimos que baixou, tantos milésimos, né? Eu sei que é voltado para tempo, mas é o que teria aí de mais comum no nosso dia a dia. Então assim, pelo menos nos exercícios eles não aparecem com tanta frequência para você fazer a leitura, tá bom? Aí vem a pergunta, tá, mas e os outros casos, né? E quando não for 10, não for 100, não for 1000, não for 10.000, né? O que eu vou fazer? Né? Até coloquei aqui, né? E a palavra avos, que talvez você já tenha ouvido falar, né? Quando utilizamos? A gente vai usar a palavra avos quando o número de baixo for maior que 10, ou seja, a partir de 11. Então a leitura fica assim, ó. Você escreve o numerador, que é 3, escreve o denominador, que no caso é 11, e completa com a palavra avos. Simples assim, tá? Então, ó, 3, 11, coloca aqui, avos, tá? Nesse exemplo aqui, né? 5 em cima, 37 embaixo, né? Embaixo passou de 10, né? Quer dizer, é 11 ou mais que 11? Então, vou usar o avos. Então, escrevo 5, escrevo 37, completo com a palavra avos, tá bom? E o último exemplo aqui, 17, escrevo 97, como embaixo é maior que 10, né? 11 ou mais, completo com a palavra avos, tá certo? Então, todos os outros casos, sempre assim, você escreve primeiro o de cima, depois o de baixo. Lógico, se o de baixo for maior que 10, de 11 em diante, você coloca aí a palavra avos, tá bom? Só para poder fechar o vídeo, é muito comum na prática, ao invés da gente usar mesmo toda essa nomenclatura, a gente fazer assim, 3 sobre 11, falar dessa forma. Então, 3 sobre 11, falar 5 sobre 37, falar 17 sobre 97 e assim vai. Nos primeiros casos poderia também, né? 1 sobre 2, 3 sobre 2, 5 sobre 7, tá? Então no dia a dia a gente acaba falando dessa forma também. Mas na hora de escrever, a gente vai usar toda essa nomenclatura vista nessa videoaula. Beleza? Espero que vocês tenham gostado e a gente se encontra na nossa próxima videoaula. Tchau, tchau!